Olá pessoal, vamos dar início à nossa conversa referente à diversidade genética. Estamos no capítulo 6, na parte 3. Esse capítulo 6, ele trata de estudo da diferenciação entre várias populações. Então a gente imagina que a gente tenha várias populações, aqui ilustrada como três populações, população 1, população 2 e aqui a população 3. E a gente gostaria de saber sobre a diversidade dentro dessas unidades dinâmicas. Então nós chamamos isso de diferenciação. Dentro de cada população, obviamente que existe diversidade, os indivíduos são diferentes, mais diferentes ou menos diferentes, mas existe uma variabilidade e até existe uma diferenciação aqui dentro também, que nós podemos chamar isso de fixação. Mas nós então vamos procurar entender essa relação da diferença entre e da diferença dentro. Existem várias maneiras de entender essa diferença. Nós, em conversas anteriores, nós já abordamos alguns aspectos. Nós já falamos aqui sobre a maneira com que o Ney nos convida a olhar essa população. Ele apresentou o conceito de identidade genética, de diversidade, de heterozigosidade. Posteriormente, nós falamos sobre a possibilidade de entender as diferenças dessas populações por meio de quantidades de alelos ou quantidade de classes genotípicas, né? Então nós fizemos um teste quadrado e nós chegamos a concluir sobre essa diferenciação, e agora nós vamos ser convidados a ter um outro olhar, e é a proposta do Wright. Bom, o que o Wright nos propõe? Nos propõe analisar as diferenças entre as populações e dentro da população, olhando uma informação básica, a informação que existe da quantidade de heterozigoto em cada uma dessas populações e também a heterozigosidade entre as populações. Então nós vamos ter uma maneira de inferir, concentrando esforços nessas medidas de H0 e HE. Esse aqui, o H0, o esperado no equilíbrio de Heisenberg. Esse E pode ser aquele que se observa dentro mais, considerando que existe um efeito além do equilíbrio, um efeito, por exemplo, provocado pela endogamia. Então nós temos essa maneira. Uma outra maneira é por meio de uma análise de variação. Você pode ter um determinado indivíduo, você pensa que esse indivíduo pertence a uma população específica, é um indivíduo diferente dos demais, e nós temos aqui um indivíduo portador do alelo A1, do alelo A2, do alelo A3, assim por diante. Então, cada observação ela está indexada em relação à população que pertence, ao indivíduo que foi mensurado e ao alelo que você está se referindo. Essa variável poderá ser submetida a uma análise de variância e gerar uma série de informações. Então, dentro dessa proposta de Wright, nós vamos fazer duas abordagens. Abordagem fundamentada na heterozigosidade observada e esperada, e nesses coeficientes de concestralidade que vão ser estimados a partir de um modelo biológico que a gente vai estabelecer. Tá certo? Pois bem, então vamos começar com o estudo da análise da diversidade por meio da estatística F de Wright. Como comentamos, nós vamos separar a nossa apresentação em duas partes. A primeira parte, uma análise de heterozigosidade, e a segunda parte nós vamos focar na coancestralidade. Então vamos primeiro relembrar aqui. Bom, vamos tratar então desses coeficientes de fixação baseados em heterozigosidade. A primeira colocação, a gente até confunde constantemente, é imaginar que essa população
tem uma quantidade de heterozigoto observada e uma quantidade de heterozigoto esperada. Bom, essa palavra observada e esperada, ela traz uma certa confusão na simbologia. E a gente vai perceber que essa confusão vai ser um pouco incrementada. Vocês me desculpem, então nós vamos gastar aqui um tempinho para melhor esclarecer. Então vamos colocar esse HO, não é HO, esse H0 é a hipótese de que está em equilíbrio. Esse zero, que referencia a zero e não ao observado. Tá certo? Então dado por 2pq. E esse HE, que poderia lembrar o esperado, não é o esperado. É aquele que de fato se observa. E a gente imagina que observa, pode ter 2pq, se for pamídico, ou pode ser 2pq1 menos f, se tiver alguma fixação. Então essa quantidade observada, ela tem essa explicação diante esse efeito da endogamia, dado por PQF sobre os homozigotos e 2PQF sobre os heterozigotos. Então a gente pode, tá certo, lembrar que a gente já convidou vocês a calcular um quociente de endogamia, que pode inclusive ter significado de quociente de Raulund, que é a quantidade de heterozigoto em equilíbrio menos a quantidade de fato observada sobre a quantidade de equilíbrio. Como é que nós vamos denominar isso? Fica a seu critério. Nós estamos denominando o que está em equilíbrio como sendo o H0. E aquilo que é observado, nós estamos denominando nessa expressão de HE. Lembrando que esse E aqui é feito em endogamia. Bom, colocado dessa forma, é como se esse equilíbrio fosse dado por 2pq e esse HE é dado por 2pq1 menos f. É fácil de até mentalmente ver que essa subtração dividido por 2pq, tá certo? Dá exatamente o valor f. Então veja que nós já usamos essa nomenclatura. Mas agora, a partir de agora, apesar da gente estar usando frequentemente, nós vamos usar uma outra nomenclatura para guardar aí as propriedades e a simbologia apresentada pela proposta de Wright. Então aqui agora nós vamos ter, né, as populações de 1, 2 até G populações, e cada população nós vamos pensar num determinado marcador, e esse marcador vai manifestar vários alelos, alelo A1, A2 até o alelo A. Em cada população vai existir uma frequência desses alelos. Tá? A frequência do alelo A1, tá certo? Ele pertencente aí, na população 1, né, que representa aqui um determinado indivíduo, J, e esse alelo A1, o alelo A2 ou o alelo A. Pois bem, nós podemos, dentro dessa população 1, ter uma quantidade observada de heterozigoto. Nós vamos agora chamar de O mesmo. E nós podemos ter uma quantidade esperada de heterozigoto. E esse Ezinho aqui agora vai ter uma interpretação de esperado. Ao contrário do que nós levamos vocês a pensar na conversa anterior. Então vamos esquecer isso. Nós trouxemos para não trazer uma confusão a mais. Então agora sim, o HO é o observado e o HE esperado. O esperado é o 2pq, ou se tiver alelos múltiplos, é 1 menos, né, o P2 mais Q2 mais, tá certo? A soma de todas as formas aqui, o homozigoto. E é a mesma heterozigosidade apresentada lá por Ney. Então, para cada população, nós temos o esperado e temos o observado. Se a gente pensar no todo, vai existir uma frequência média, né? Uma média, essa média pode ser aritmética ou média ponderada, dependendo se as populações têm o mesmo tamanho ou não. Se não tiver o mesmo tamanho, nós temos esse W, que é o quociente que pondera a proporcionalidade do tamanho da população. Então, se a população é tamanho 30, o outro tamanho 40 e a outra de tamanho 30, nós vamos colocar aqui 0,3, 0,4, 0,3, né? Proporcionalidade aqui. Pois bem, então eu tenho aqui uma soma
das quantidades, soma também ponderada, das quantidades de heterozigoto observado. Nós temos a soma, ou a média, se preferir, ponderada, da quantidade de heterozigoto esperada, que nós vamos denominar com essa letra S. É uma média ponderada, respeitando aqui esse tamanho dessa população. E nós podemos pensar que existe uma população que é o conjunto de todos. E eu, então, até calcularia esse valor de HT, que a gente já sabe, inclusive, que é uma quantidade esperada até menor do que se tivesse, de fato, se tivesse em equilíbrio. Porque existirá aqui um efeito Helmholtz. Então, nós temos essas três medidas de quantidade heterozigoto. E o Wright propôs esses três coeficientes. Esse F e S, tá certo? Que basicamente, a forma como eu, dentro da população, eu estimo a endogamia, né? Então, nós temos aqui esse S, que se refere em equilíbrio, esse O, que se refere em observado, sobre esse S, que é o esperado sob equilíbrio. Então, nós temos esse F, que é a medida média das endogamias dentro da população. Esse FST também é uma comparação entre aquilo, né, que você tem na população total em relação ao que se espera se tivesse equilíbrio. Então, esse FST aqui é o mesmo FST que a gente tem discutido, que vai medir essa diferenciação. Ou seja, ele vai existir porque nós vamos ter uma variação da frequência gênica quando a gente analisa essas populações. Então, esse FST é uma medida indireta, porque é calculado por meio dos heterozigotos, dessa variação entre frequência gênica. E esse FT, que tem também essa interpretação de ser esse aqui em equilíbrio, com base na média, menos o H0, que seria o observado, tal como essa expressão. Então, isso aqui dá um F total, né? Porque é calculado em relação à população total, supostamente representada pela junção de todas as populações. Então, ele define esses coeficientes de fixação por meio desses coeficientes de heterozigosidade. Tá certo? Então, esse HT representa uma heterozigosidade total, uma diversidade total na população que é dada pela suposta reunião de todas as subpopulações. Então, ele depende desse P barra, que é uma média ponderada. Existe esse HS, que corresponde à diversidade genética ou heterozigosidade esperada entre as subpopulações. Então, aqui nós temos uma média do que seria esperado, esses valores aqui são esperados, entre as subpopulações. E nós temos aqui a heterozigosidade observada dentro das populações, que é impactada diretamente pelo efeito da endogamia. Então, a soma dos heterozigotos, das classes, das frequências dos heterozigotos dentro das populações. Então, vamos fazer essa ponderação, então vou ter a média ponderada. Então, nós temos essas estatísticas, né? E a gente vai usar essas definições e, posteriormente, a gente vai relacionar esses valores com outro método, onde a gente pretende estimar esses coeficientes. Então, nesse momento, a gente tem o FT, nessa abordagem fundamentada em coeficiente de heterozigosidade, e, posteriormente, a gente vai abordar no modelo de ANOVA. São duas formas que vai me dar esse mesmo coeficiente. Esse coeficiente mede o desvio das frequências de genotipo das populações em relação ao equilíbrio de Heisenberg da população total. Esse desvio resulta de cruzamentos não ao acaso dentro da população, incluindo a endogamia. Então, é consequência
de fenômenos dentro da população, mas também uma medida da correlação entre duas unidades gaméticas que formam um zigoto da população. Ou seja, ele mede a diferenciação dentro, mas também a diferenciação entre, a semelhança ou diferenciação entre duas populações. Então, é o total. O FST já mede apenas essa variação entre, e aqui mede também a variação dentro, né? Então, esse FST é a medida única da variação entre uma população I e uma população I'. Então, é o coeficiente de ancestria, ou de co-ancestralidade, representando a probabilidade que dois indivíduos pertencentes a sua população diferente possuam um alelo idêntico por descendência. Assim, θ é a medida da correlação de gameta entre as suas populações. Então, isso aqui é mais uma interpretação, não só das heterozigosidades, mas, como nós vamos ver a seguir, como também uma ideia daquele modelo que a gente vai submeter à análise de variância. E, por fim, um FS, associando com F pequeno, mede a fixação em nível de indivíduos, ou seja, mede a probabilidade que dois alelos de um loco presente no mesmo indivíduo seja idêntico por descendência. Tá certo? Então, isso aqui é uma medida de endogamia. E como o Wright já tinha definido, endogamia é a medida da correlação de gametas que se unem, né? A correlação de gametas devido à endogamia dentro das suas populações. Então, essa tem sido a forma de interpretar os resultados que a gente obtém, né? Nós estamos nesse texto, foi colocada aqui uma interpretação à luz das duas abordagens. Abordagem fundamentada em heterozigotos e abordagem fundamentada em ANOVA, que nós vamos ver daqui a alguns minutos. Bom, esses coeficientes, eles são aditivos? Não, mas existe uma relação entre eles, né? Nós podemos dizer que 1 menos FT, eles é dado por 1 menos FS, 1 menos FST. Então, nós vamos pensar na aditividade, ou seja, o FT não é a soma do FS mais o FST. O IT é total, o IS é dentro e o ST é entre populações. Sempre essa simbologia. E aqui a gente faz lembrar que posteriormente a gente vai fazer essa associação. Nesse momento, essas três informações vêm de informação H0 e HE, observado e esperado, e posteriormente essas três informações, que são análogas, virão de uma análise de variância de F e JK. Tá certo? Ou seja, nós temos dois olhares para gerar essas informações que têm equivalência. Nesse momento, nós podemos demonstrar que eles não são aditivos. Se eu somar esse mais esse, eu não vou ter o FT. Mas a gente vai ver que existe uma relação multiplicativa dos complementos. Então, o complemento de S, FS, multiplicado pelo complemento aritmético do FST, dá o complemento aritmético do FT. E a gente, então, se a gente trocar de simbologia, a gente vai, então, perceber que existem essas relações. Bom, existem algumas pressuposições que a gente analisa e usa essa técnica. Primeiro, que assume que as populações e as subpopulações, sobre investigação, são derivadas de um ancestral comum ao mesmo tempo. Então, veja que é aquela ideia de que eu tenho uma população original e então eu acumulo essas populações, então eu posso ter essa variação entre definida certamente pela variação da frequência gênica que existe entre dessas populações. Todas as subpopulações são igualmente relacionadas umas com as outras, ou não há migração entre elas. Então, tem a mesma relação, o mesmo parâmetro, por exemplo, θ, que mede o parentesco ou a co-ancestralidade entre a população I e linha e duas linhas, assim por diante, né? Entre quaisquer pares de população, nós vamos ter
esse mesmo coeficiente de parentesco. As populações são consideradas amostras ou acaso de um conjunto infinito de subpopulações igualmente relacionadas. Então essas seriam as teorias, as particularidades que fundamentam essa teoria. Se eu tivesse apenas 2 alelos, a gente demonstra que o FST seria exatamente aquilo que nós abordamos quando falamos sobre efeito Raunut. Ou seja, esse FST depende dessa variação da frequência gênica que existe para um determinado alelo, considerando várias populações, dividido por P barra 1 menos P barra. Então a gente pode estimar, conhecendo a quantidade de heterozigoto, H0 e HE. Então eu posso estimar esse aqui HS, esse FST, dado por essa expressão que nós já vimos, HT menos HS, esse HT aqui no total das populações, ou podemos estimar esse FST por uma forma alternativa, Nós podemos estimar por meio da variância da frequência gênica e por meio da média das frequências gênicas. Então veja que são 2 formas que a gente chega nesse valor. Nós já vimos também que se eu fizer uma análise da quantidade alélica por meio do teste de Q², a estatística de Q², ponderada aí pelo número de populações ou número de indivíduos, eu também consigo chegar nesse FST. Então são olhares diferentes, mas que passam a ter aí o mesmo significado. Então vamos entender, dando uma ilustração e verificando então como é que nós podemos obter esses valores. Então, vamos pensar primeiro em 2 populações. Nós temos trabalhado com essas 2 populações, e nós então já sabemos a ocorrência genotípica e a frequência do alelo A1 e do alelo A2. Apenas 2 alelos estão sendo considerados. A população 1 tem uma quantidade heterozigota observada. Tem 3 heterozigotos em 20 indivíduos. 0,15 é a quantidade observada de heterozigoto da população 1. A população 2 tem 2 em 20 indivíduos. Então 0,10 é a quantidade observada. As quantidades esperadas seriam 2pq, 2 vezes 0,75 vezes 0,225, para a quantidade esperada de heterozigoto da população 1. Na população 2, 2 vezes 0,8, 16, vezes 0,2, 0,32 é a quantidade esperada. Então, com base nessas 2 quantidades, observada e esperada, e eu também tenho a quantidade total baseada em P barra, Então eu tenho a quantidade aqui que vai me gerar o HT, que seria o esperado se eu juntasse todas essas populações, e ao juntar essas 2 populações, a frequência do alelo Lagrange seria P barra. Então, esse P barra está aqui explicitado, a média. A média poderia ser a média ponderada, mas elas têm os mesmos tamanhos. E aqui nós temos então o HT. Então veja que está estabelecido o HT, o HS, que é a média aritmética dessas 2 quantidades esperadas, o HO, que é a média aritmética dessas 2 quantidades observadas. Então eu tenho essas medidas de heterozigosidade: total, entre e dentro. Total, entre e esperada, e a quantidade observada total dentro, observada. E aí nós temos esses índices de fixação. Bom, então veja que com base nessa informação eu sou capaz de gerar esse FSIS, ST, FT, Então veja que aqui a quantidade de diferenciação entre a população, as 2 populações é pequena, As populações, elas são endogâmicas, existe uma quantidade de endogamia grande. Então essa aqui é a quantidade de heterozigoto que eu observo. Eu esperava 0,84, mas está vindo muito menos.
Aqui eu esperava 0,32, está vendo 0,10. Então provavelmente são populações endogâmicas. E esse FS aqui está de fato grande. Mas não existe variação entre a população. E o total reflete mais essa quantidade dentro do que a quantidade entre. Como eu tenho dois alelos, eu posso demonstrar que ao invés de olhar esse HT, HS e H0, HO para ter o FST, eu poderia ter olhado outra informação. Eu poderia ter olhado para o P barra, né? Isso eu já tenho, já sei quanto é que vale, está aqui 0,7875, e algo que eu não olhei, que é a variância da frequência gênica. Bom, se eu olhar agora, eu vou ver que essa variância, ela vai valer esse valor. E esse FST, ao invés de ser dado por essa expressão, que é uma expressão fundamentada em quantidade de heterozigotos, eu posso calcular FST pela variância dividido por P barra, 1 menos P barra, dá exatamente o mesmo valor, 0,09. Né? Então veja que eu tenho aí as mesmas quantidades por meio dessa expressão, né? E por meio dessa expressão. Então são duas formas que a gente já aprendeu. Aliás, já aprendemos aí uma terceira forma pela proposta de quantificar as diferenças entre a quantidade alélica por meio de um teste de quadrado, e eu chegaria nesse mesmo valor. Então nós temos aí essa possibilidade de analisar duas populações, como eu tenho a possibilidade de analisar várias outras populações, onde eu tenho as quantidades genotípicas, frequências alélicas, e eu posso então ter agora as quantidades de heterozigoto observado para cada uma das populações, a esperada para cada uma das populações, eu tenho aqui a média, então eu saio com essas três informações, e essas três informações, elas são necessárias e suficientes para eu gerar esses índices de fixação. Né? Então, de novo, a gente percebe que como a gente está lidando com dois alelos, esse FST pode ser dado por essa expressão, ou pode ser dado por essa expressão, que eu consigo aí o mesmo valor. Né? Ou seja, trabalhando com duas populações, como nós já vimos, ou trabalhando com várias populações. Então, é uma forma bastante interessante de ser feita a análise. Bom, e se eu tivesse um conjunto maior de dados? Eu iria aqui no procedimento de diversidade, diversidade entre e dentro de populações, e aqui eu vou ter o meu índice de fixação. Pode ser com dois alelos ou com vários alelos, dependendo do tipo de marcador molecular que eu tiver. Então veja que aqui eu vou ter os dados de várias populações. A primeira coluna refere-se à população, 5 populações, posteriormente os marcadores, né? Então esses dados aqui se referem a marcador com mais de 2 alelos, e então declaro aqui os parâmetros. Então tenho número de populações 5, número de colunas 20, e aqui código de valor perdido, não tem, coloquei aqui menos 9. Posso analisar todas as populações, aqui os tamanhos, né, das populações são do mesmo tamanho, então eu coloquei aqui 5 populações, 0,2 para cada um. E aí então eu consigo obter para cada população, para cada loco, as frequências alélicas, né, em cada um desses locos, e a variância, a quantidade de heterozigoto, e aí eu tenho aqui a quantidade média, né, ou seja, que representa então a diversidade e a endogamia dessas populações. Então existe uma diferenciação de 0,28, as populações, na média, algumas até que têm problema de endogamia, outras não, então na média não existe, e o total é o reflexo dessa soma aqui entre a variação entre e a variação dentro. Então, basta fazer as suas análises. Pois bem, então esse mesmo conjunto de dados
a gente vai fazer uma outra interpretação. Nós podemos interpretar fazendo uma análise da variação. Então veja que, apesar de eu ter N indivíduos, né, N1 indivíduos da população 1, N2 da população 2, N3 da população 3, então a soma dos indivíduos seria N, mas eu vou pensar que eu tenho informação alélica. Então o total de observações, ela vai se referir a 2N observações. Então eu tenho aqui uma quantidade de dado referente a 2N, e esse N é a soma de todos os indivíduos de todas as populações. E nós vamos tentar chegar nesses mesmos valores, ou valores que representam, obviamente vão ser diferentes, porque a técnica é diferente, tem precisão diferente, mas numa consideração teórica diferente. Então, para eu chegar a esses valores, eu tenho que partir do modelo. Nesse modelo eu reconheço as fontes de variações, eu faço uma análise de variação, obtenho os quadrados médios, interpreto a natureza desses quadrados médios por meio de um procedimento que a gente aprende na estatística, que é a esperança do quadrado médio. Aqui eu tenho os componentes de variância estimado, que nós vamos definir agora quais seriam esses componentes, e por meio de uma abordagem genética eu faço a interpretação dos componentes, e aí então esses componentes vão me dar esses coeficientes. Não, você vai ver que não é mais o H0, o HO, o HS e o HT. Vai ser os componentes de variâncias que vão me permitir estimar esses valores que têm a mesma interpretação. Então vamos começar por parte, definir o modelo. Então o modelo é x e jk. Eu vou pegar esse indivíduo e vou dizer que ele tem uma informação x e jk. Por que ele tem uma informação x e jk? Porque ele pertence à população, se trata de um indivíduo específico, J daquela população I, e eu vou acessar o alelo dele K. São dois alelos, o alelo A1 e o alelo A2, porque se trata de um indivíduo diploide. Então, x e jk é uma variável que identifica a presença do alelo K. Né? Então, ele tem o alelo K ou não tem. Eu posso fazer essa análise para o alelo A1, ou posso fazer uma análise para todos os alelos e depois tirar uma média. Tá? Então, vamos fazer para o alelo A1. Ele tem ou não tem o alelo A1? A variável que identifica a presença de determinado alelo no genótipo do J-esmo indivíduo na I-esma população. M é a média geral, que ela representa a média do alelo AK nas populações estudadas. Então esse M aqui vai representar o nosso P-bar. PI é o efeito da I-esma população. E aí nasce, é um efeito aleatório, nasce o primeiro componente de variância. Existe um componente σ2p, né, que mede a variação entre as populações. Componente de variância, não é quadrado médio. E é o efeito aleatório do J-esmo indivíduo, né, na população. Então, cada população tem a quantidade NI, então existe o efeito σ2i. É o efeito aleatório de indivíduo dentro de uma determinada população. E, por fim, é o efeito da presença ou ausência do alelo K. Então, vamos pensar no alelo, um único alelo, o alelo A1, que fica mais simples. O indivíduo tem o alelo A1, então ganha 1, ou não tem, então ganha 0. Então, são dois alelos para cada indivíduo, mas existe aqui um componente de variância σ2g. Bom, então a gente vai fazer essa análise como a gente faz a análise comumente lá no melhoramento. Tá certo? Nós às vezes analisamos população, indivíduos, e nós temos outras vezes outro efeito além de indivíduo, que no nosso caso aqui vai ser alelo. Bom, aí que nasce a necessidade de uma interpretação genética. Porque se eu pegar um indivíduo aqui, IJK, e pegar um outro indivíduo XI
JK diferente, né? Eles, na experimentação, normalmente são indivíduos diferentes e eu não posso afirmar que exista covariância entre eles, semelhança entre esses indivíduos na experimentação que se faz rotineiramente. Mas se eu pegar aqui dois indivíduos, né, e na verdade esses dois indivíduos representam o mesmo indivíduo, não são dois, ele mesmo indivíduo, eu que peguei o indivíduo, o alelo K e o alelo K'. Será que pode existir uma covariância? Se eu peguei um alelo do indivíduo, peguei uma grande, o outro alelo vai ser o quê? Bom, pode ser a grande, pode ser a pequena, se não houver covariância. Mas se houver covariância, pode ser que seja mais a grande do que a pequena. E quando é que existe covariância? Quando é que existe semelhança dos alelos do mesmo indivíduo? Quando existir endogamia. Então veja, quando eu for deduzir as minhas esperanças quadrado médio, essa covariância certamente vai ser impactada pela endogamia da população. Ela vai existir na medida que existir endogamia. Bom, mas se eu pegar dois alelos diferentes, de indivíduos diferentes, pode ser da mesma população ou de população diferente. Pode ser que eles tenham o mesmo alelo. Eu peguei do indivíduo 1, da população 1, peguei o indivíduo 10 da população 2. Ele pode ter alelos semelhantes? Pode, se eles forem aparentados. Tá certo? Então, o grau de parentesco, de concestralidade, são cópias, né, do mesmo ancestral, e isso garante, então, essa concestralidade. Então, veja que essa é a diferença entre o modelo, que a gente, às vezes, avalia vários genótipos em vários anos, com várias repetições. Então, você tem o X e JK, I representando genótipo, J ambiente, K bloco. A gente imagina que esses valores são não correlacionados, né? Mas aqui a gente tem dois efeitos importantes, que são os efeitos, né? Esse efeito F, que é o efeito da endogamia, e esse efeito θ, que é o efeito da concestralidade, que vai impactar certamente a covariância quando eu pensar em alelos diferentes de indivíduos diferentes. E essa endogamia vai impactar a covariância de alelos diferentes de um mesmo indivíduo. E esse F é o efeito total. Então a gente precisa trabalhar, primeiro, reconhecer o modelo estatístico. O segundo passo é fazer uma análise de variância. Isso não existe problema algum, não é nada diferente das análises de variância comumente feita na abordagem estatística experimental. Eu tenho a fonte de variação entre populações, são G população e G-1. Indivíduos dentro de população é N1 menos 1, N2 menos 2, a soma, somatório de NI, N1 menos 1, N2 menos 1, N3 menos 1, então da soma de NI menos G. E alelos dentro de indivíduos é 2 menos 1, que são 2, grau de liberdade, são 2 alelos, menos 1, vezes N. N1, N2, até dar esse total. E aqui a gente percebe, então, que a gente está fazendo análise em nível de informação de alelo, e não de indivíduo. Eu tenho N grandes indivíduos, mas o total é 2N menos 1. Bom, a soma de quadrado, a gente aprende lá na estatística experimental, essa é a soma de quadrado de população, soma de quadrado de indivíduo em população, soma de quadrado de alelos, que nós estamos chamando de G. Né? É uma forma, qualquer aplicativo estatístico faria uma análise de variância. A questão é como obter as esperanças do quadrado médio. Né? Então, essas esperanças do quadrado médio é uma abordagem específica, é um capítulo específico de esperança matemática, que a gente aprende também em estatística e em genética, e a gente pode até aplicar aqui algoritmo, né, dos efeitos sem problema nenhum, e a gente vai encontrar essas esperanças matemáticas. Né? Então, até então, são cursos, e a gente, pelo tempo, não vai detalhar, mas é relativamente simples fazer uma análise de variância, entender essa soma de quadrados e até a esperança do quadrado médio. Essas esperanças do quadrado médio são importantes, que ela permite estimar os componentes de variância. Os
componentes de variância, sigma 2G, que é a variação genética entre alelos, sigma 2I, que é a variação entre indivíduos dentro de população, e sigma 2P, que é a variação entre populações. Então tem essas informações que vêm da estatística. O que não vem da estatística é o significado dessas informações. Tá certo? Aí sim é um trabalho de um biometrista, é um trabalho de um geneticista. Para saber o significado, aí nós precisamos entender do que está acontecendo em cima de cada valor. Bom, o nosso modelo é parte da informação do X e JK, que assume o valor 1 ou assume o valor 0. Esse valor 1 é para a presença do alelo A1 e 0 para a ausência. Então, por isso que é 1 vezes PK, 0 vezes 1 menos PK, que seria a não ocorrência do alelo A1, que daria PK. Então, veja, eu tenho que entender sobre a esperança do valor de x e j, a esperança do x e j ao quadrado, que vai ser também o próprio PK, a esperança quando eu pego o mesmo indivíduo com dois alelos, né? Então, a gente tem essa esperança entre esses dois indivíduos da mesma população, em alelos diferentes, que vai dar essa quantidade. Essa esperança de dois indivíduos diferentes e alelos diferentes, e assim vai. E, posteriormente, com base nessas informações, eu gero as variâncias e as covariâncias, e eu passo, então, a interpretar cada um desses valores. Bom, com base nessas informações e sabendo como que se calcula esses quadrados médios, a gente pode fazer a interpretação. Então, essa é a interpretação da genética. A gente consegue enxergar. Aqui, a estatística experimental nos dá esses quadrados médios. A teoria da esperança de quadrado médio, ela permite eu ter um passo a mais. Permite a esperança do quadrado médio. E a genética e a biometria, que nós acabamos de experimentar, de apresentar, ela me dá o significado da própria esperança. Então veja que eu tenho x e j, o x e jk, tá certo? Eu, pela estatística experimental, eu faço as análises de variância. As análises de variância me dão as variâncias que são os quadrados médios, né? Agora, com o capítulo especial da estatística experimental da biometria, eu reconheço as esperanças do quadrado médio. Essas esperanças do quadrado médio, elas são úteis para estabelecer teste de significância e me dar os componentes de variância, o sigma 2P, o sigma 2I, né? Então, com essa teoria, eu acesso a essas informações, sigma 2G. Mas eu ainda não fiquei satisfeito, eu fiz então uma interpretação do que seria esse x e j. Então aqui a genética, ela vai me dar essa interpretação à luz dessa esperança do quadrado médio. Ele relaciona agora um passo a mais, que nós acabamos de apresentar, são apresentados nesses cursos de diversidade, que vai ser função então desses parâmetros f, o parâmetro θ e o parâmetro f pequeno. Agora sim, com a estatística e com a genética, com a biometria, eu posso fazer a associação. Eu já tinha uma interpretação de componente de variância, agora tenho uma interpretação desses coeficientes e posso dizer que o valor de f total, ele é função de todos esses coeficientes. O valor de θ, que é a concestralidade, que nós já sabemos pelo conceito do Wright, que é uma correlação dos gametas de indivíduos diferentes, de populações diferentes, e ele me dá essa variação entre populações. Então a diferenciação ela é feita por essa medida de concestralidade, que é a medida da variação sobre o total da variação disponível. E esse f pequeno vai ser dado pela diferença que existe entre esse valor e esse valor. Esse f grande, ele tem um componente da variação entre população e da variação entre indivíduos dentro de cada população. Então, por isso que ele dá um total. Se eu remover esse valor sigma 2P,
por essa expressão, e esse numerador, esse denominador, eu vou ter então esse valor de f, que é uma medida geral da endogamia. Então aqui é uma ilustração, considerando apenas duas populações. Então a gente percebe que a gente pode fazer uma análise de variação, obter, né, a variação entre as duas populações. Então tenho grau de liberdade igual a 1, indivíduos dentro da população, grau de liberdade igual a 19, mais 19, 38. Aqui o total eu tenho 40 indivíduos, mas eu estou analisando alelos, são 80 alelos, menos 1, 79. E aqui por diferença eu tenho esse 40. A análise de variância me permite obter os quadrados médios. Uma teoria específica de esperança quadrado médio, então eu consigo entender o significado de cada um desses componentes. No experimento balanceado, K aqui vai ser igual a 20. Então eu tenho acesso a esses componentes de variância pela estatística implementada aí dessas esperanças quadrado médio. E agora, com aquela teoria adicional, com aquele olhar em cima do x e j, eu passo a ter então uma forma de ter essas medidas, onde esse θ vai me dar a diferenciação. Foi nesse caso pequeno e até negativo. Nós já vimos que o FST era 0,009. Aqui foi menor ainda, foi até um componente negativo, dizendo que é praticamente zero. E esse valor de f continua sendo grande, que demonstra aí as endogamias das populações. Pois bem, então, se vocês quiserem fazer as análises dentro de um conjunto de dados real, vocês vão em diversidade genética, no aplicativo Genes, diversidade entre e dentro de populações, e aqui nós vamos ter a nova, né? E coloquei aqui para lembrar que essa nova vai gerar os coeficientes f grande, f pequeno, que traduz a endogamia, e θ, aqui por esse símbolo, que é a concestralidade, que dá a diferenciação. Aqui esse arquivo, com essas populações, são 5 populações, genotipada aqui em relação a uma série de marcadores, no caso 8 marcadores, e eu posso analisar considerando todos os alelos ou apenas a presença e ausência de um particular alelo que eu escolho. Por exemplo, o alelo A1. Então eu posso verificar que o meu resultado vai ser a análise do loco 1, que ele tem 3 alelos, mas você pediu para analisar o alelo 1. Então existe uma variação entre população, entre indivíduos dentro de população e uma genética dos alelos. Temos aqui os componentes de variância, sigma 2G, sigma 2I, sigma 2P. Relembramos inclusive o significado. E aqui nós temos os coeficientes, né? Não existe praticamente nenhuma endogamia e baixa diferenciação entre as populações. São populações não endogâmicas e não diferenciadas. Isso para o alelo 1 do loco 1. Para o alelo 1 do loco 2, nós vamos fazer a mesma análise de variância, nós vamos obter os componentes de variância e posteriormente essas medidas. Nessas medidas, a gente então vai ter esses valores de frequência gênica e também de endogamia. Pois bem, então nós podemos processar todas as populações ou podemos processar uma determinada população. E nesse caso, o modelo seria simplificado, ou seja, eu teria indivíduos dentro de população e alelos dentro daquela população. Não teria o efeito entre populações, mas mesmo assim daria para eu estimar alguns coeficientes, né? O coeficiente de endogamia médio seria possível ser estimado. Então, basicamente é isso que a gente gostaria de apresentar para vocês e a gente vai continuar
com outros procedimentos dentro dessa filosofia de diferenciação,